Toda vez que tem greve, ocupação, manifestação, a polícia brota e desce o cacete nos manifestantes. Mas quando o político corrupto desvia dinheiro, quando tem grana na mala, na cueca, quando o playboyzão faz tráfico de droga, quando a direita se une pra atrapalhar a cidade, por exemplo, quando esses caras brotam nas manifestações pra caçar like e fazer corte, a polícia não trata da mesma maneira. E por que que isso é assim? A gente pode entender parte desse problema com o passado da ditadura militar no Brasil. Porque o que é a PM hoje no Brasil é uma herança do momento da ditadura. E a polícia coincide com a necessidade que a ditadura teve de montar um aparato bastante repressivo, coercivo, autoritário, para entender o grau de violência e o porquê reprime, da forma como reprime. É claro que é importante entender qual foi a necessidade deste instrumento específico no nosso contexto nacional. No entanto, a explicação para a gente entender a repressão, ela é mais profunda. Já parou para perceber que todo mundo chama polícia, exército, etc., como aparatos de segurança? E agora nas eleições esse debate aparece como se fosse um debate de segurança pública, debate das polícias, como você trata os ladrões, quem é o ladrão, né? Quem é aquele que merece a batida e o cacetete da polícia ou não. No entanto, segurança para quem? E essa pergunta não é um mero detalhe. Por quê? Uma vez que a gente entende que vivemos numa sociedade de classes, dividida em classes antagônicas que estão em briga, em disputa permanente, tudo que a gente quiser entender, tudo que a gente buscar a gênese, a gente precisa se perguntar para quem? A quem isso atende? A qual classe social? Isso aqui corresponde ao interesse de qual dessas duas classes? Isso aqui surge porque qual classe se mobiliza? E se a gente entende isso, então, bom, segurança para uns, talvez, o que significa insegurança para outros. Tudo depende do referencial. Sabe aquilo que a gente aprende na aula de física? Tudo depende do referencial. No capitalismo, quando você quer entender um fenômeno político, sempre se pergunte: qual é o referencial do qual eu estou partindo para me debruçar sobre essa questão? E bom, se a sociedade está dividida em classes, como que ela se regula? Como que ela funciona? E aí entra a importância de um mega aparato, que é o instrumento de dominação de uma classe sobre outra, que é o Estado burguês. E o que é o Estado? A gente aprende na escola uma definição de Estado com letra maiúscula, que corresponde à nação, etc. Gente, o Estado são todas aquelas coisas importantes para que a classe dominante domine e governe. Então, claro, é o poder legislativo, executivo, judiciário, mas é todo o resto também, porque o sustentáculo da classe dominante está perpassando todas as instituições. Então, é a mídia, é a indústria cultural, são as igrejas, as escolas e universidades, inclusive, e aí, marinha, aeronáutica, exército, polícias, tudo isso também corresponde ao Estado. E por que essa é uma questão importante? O Estado, ele não surge antes das classes. Ele surge como instrumento para que seja possível conviver em sociedade, sabendo que há uma briga entre dois polos constantes em que você precisa disciplinar, controlar um desses polos para que o outro governe e domine e a sociedade meramente funcione. Veja, o Estado serve para quem? Tudo depende do referencial. A qual classe ele serve? Ah, a polícia funciona. Para quem? O judiciário funciona. Para quem? Isso aqui é bom. Para quem? Essas todas perguntas. Qual é o referencial do qual nós estamos partindo? E se isso é dessa maneira, então qual é o papel que cumprem as forças de repressão diante de um Estado que é um instrumento de dominação de uma classe sobre outra? Não é o de garantir a segurança em abstrato, mas é o de garantir a repressão de uma classe sobre outra. Toda vez que se ameace um bem, que é o bem mais fundamental desta forma de organização da sociedade que a gente vive hoje, que é o modo de produção capitalista, e esse bem mais fundamental se chama propriedade privada. Os aparatos repressivos, eles são, digamos, uma instituição ou instituições muito importantes e fundamentais para a dominação da burguesia no capitalismo, porque são aqueles aparatos que entram em cena toda vez que a propriedade privada é ameaçada. Por isso que vai lá um movimento de moradia, um movimento por terra, fazer ocupação de um terreno vazio. Invasão! Mobiliza um monte de polícia e vai lá meter bala em mães
em crianças, em famílias que não têm onde morar, galera ferrada, pauperizada, que é tratada como criminosa, né? Ou vagabundos ou criminosos, quando na verdade são pessoas marginalizadas na sociedade, pessoas que se ferram, parte do setor mais ferrado do proletariado mesmo. Veja, os grandes criminosos ameaçando o maior bem que pode existir no capitalismo, que é a propriedade privada de um fulano que às vezes não vai usar o terreno, ele não tá nem aí, ele nem lembra que ele tem, mas aquilo é dele, é posse, é propriedade, o bem maior. E por isso que não tem o mesmo tratamento todos aqueles da classe dominante. Você vai ver as manchetes e as notícias, o bilionário, quando comete um crime, não é tratado como criminoso. E veja, pela Constituição, a ocupação de terrenos é legalizada. Aí o fulano, marginalizado pela sociedade, a pessoa para quem a sociedade falhou e que por isso é marginalizado, vai lá exercer um direito legal e ele é tratado como criminoso. E o bilionário que desvia, que sonega do paraíso fiscal, da corrupção, o worcaro e tantos worcaros por trás de tantos escândalos que devem existir, como o do caso Master, e que a gente não sabe, esse não, ele não é criminoso. É claro, tem aí o componente racial, que é fundamental. Não é o meu intuito desdobrar isso nesse vídeo hoje, tá? Tem a ver com as raízes da formação histórico-social do nosso país e as raízes sobre as quais o capitalismo brasileiro se construiu. No entanto, não é por acaso que o bilionário ele não é retratado como criminoso e não é contra ele que a repressão se volta. E esses aparatos não têm como objetivo controlar eles, porque esses aparatos servem para que eles possam seguir dominando. Servem como instrumento deles para disciplinar a sociedade e existir algum mínimo grau de equilíbrio e harmonia para que eles sigam sendo a classe dominante, sem que seja muito óbvio para o conjunto da sociedade que eles são a classe dominante, sem que seja um despotismo, sem que sejam governos monárquicos, num sentido como a gente já viu. Embora, claro, monarquias têm seu aparato de Estado também, mas enfim, isso é todo um outro assunto. Então, o aparato de repressão, ele é utilizado toda vez que se ameaça esse bem que é a propriedade privada e toda vez que é necessário defender a classe dominante. Às vezes a propriedade privada não está colocada em xeque necessariamente, mas alguma pessoa, algum setor da classe dominante está. As manifestações dos estudantes em São Paulo contra o Tarcísio foram recebidas por um grande bloqueio da polícia militar diante do Palácio dos Bandeirantes. Por quê? Porque eles queriam proteger o patrimônio, claro, Palácio dos Bandeirantes. Quem são os bandeirantes, né? Então não é o Palácio do Povo, é o palácio dos setores dominantes e governantes de São Paulo, beleza, patrimônio, mas também eles queriam proteger o governador, e o que o governador representa, os setores da política, a extrema-direita, etc. E aí tudo bem bater em estudante, inclusive alguns menores de idade, né? Que não estão cometendo crime nenhum, que estão lá manifestando, querendo mais verba para a educação, né? E esses são considerados como aqueles que merecem, sim, o cacetete da polícia. E não, sei lá, um governador que faz uma política criminosa, que entrega todos os bens públicos para as mãos de uma burguesia mafiosa, que está envolvido em 500 escândalos, inclusive de corrupção. Tudo rola debaixo do nariz dele aqui em São Paulo. Os escândalos aí da Faria Lima, Operação Carbono Oculto, tudo, digo. E um criminoso que tem também as mãos sujas de sangue, no sentido de que ele defende ideologicamente mais repressão, o aparato mesmo. Então, vejam, os aparatos repressivos, eles fazem parte do Estado burguês, independente de quem governe, tá? É por isso que o PT já esteve na presidência e isso, digo, não deixa de existir violência policial, né? Agora, o Tarcísio faz parte, de fato, de uma extrema-direita que faz apologia, que ideologicamente se relaciona com esse setor do aparato repressivo, o bolsonarismo, né? Que faz apologia à ditadura. Então, é claro que esse é um elemento que conta também para o próprio caráter repressivo contra os movimentos sociais. Uma vez que surge essa nova direita, essa extrema-direita que faz apologia e é ufanista em relação ao aparato de repressão. Mas ainda que não existisse, o aparato de repressão segue sendo um dos pilares de dominação do Estado e do capitalismo, independente do governo que esteja lá à frente, tá? Então essa é uma questão muito fundamental
para a gente entender por que setores distintos da sociedade recebem tratamentos distintos, não só da polícia, mas em relação a tudo. E por que nós somos retratados de forma diferente. E aí, gente, poderia dar vários exemplos de como o aparato repressivo entra em cena, mas tem um agora que é que eles querem criminalizar o Zé Maria de Almeida, o que significa imputar um crime ao Zé Maria, que é o presidente do PSTU, supostamente por racismo contra judeus, por ter pregado o fim do Estado de Israel. E aí a gente vai percebendo como as coisas funcionam e como, de fato, o Estado, a justiça, a repressão é 2 pesos e 2 medidas. Porque o que ocorre é um genocídio, há quase 80 anos, contra o povo palestino. E um genocídio que se justifica porque alguém, em algum momento, elaborou a justificativa política para construir um Estado num território que não era o seu. E um Estado baseado na limpeza étnica, em racismo, em discriminação racial e etc. E, no entanto, aqueles que condenam isso são possivelmente considerados criminosos através de uma argumentação jurídica toda muito falha, que tenta comparar o antisionismo com o antissemitismo, né? Você condenar o Estado como se fosse uma perseguição a judeus. Você condenar o Estado não tem a ver com você emitir uma opinião sobre religião, inclusive sobre etnias, crenças. Não se trata disso. Se trata de você ser contra uma formação política, um estado de segregação racial. E aí, onde fica a lei? E onde fica a justiça? Percebe que é sempre 2 pesos e 2 medidas? Para um Estado que não tinha o direito de existir e que inventou o seu direito de existir dizimando um povo, para esse, nada. Não é um criminoso. Criminoso é aquele que defende o direito do povo palestino. Criminoso é aquele que considera que esse Estado não tem o direito de fazer o que faz. Criminoso é aquele que condena a segregação racial, a limpeza étnica. Tá tudo invertido na sociedade. Essa é a verdade. Está tudo invertido na sociedade capitalista. Por que invertido? Porque o Estado e a sociedade funcionam para que o 1% da pirâmide seja quem manda, seja quem se dá bem, e os 99% obedeçam e sejam controlados. É isso que explica diversas coisas como essas. Encerro falando sobre o Lenin no Estado da Revolução. Ele traz uma reflexão bem interessante sobre os aparatos de repressão e ele fala: se a gente vivesse numa sociedade que funciona correspondendo aos anseios do povo de fato, não seria necessário um Estado e muito menos um destacamento especial de pessoas armadas. Porque fazer a segurança da sociedade seria um reflexo natural, caso a sociedade funcionasse de fato para atender às necessidades do seu próprio povo. Quem faria esta segurança seria o povo. Você não precisa destacar armadamente pessoas, um destacamento especial para fazer essa segurança. Seria uma consequência natural da existência em sociedade, caso a sociedade funcionasse para o seu próprio povo, você regular, você cuidar da sociedade, que é inclusive um dos fundamentos de como funcionava os aparatos policiais na União Soviética, mas isso é papo para outra hora. No entanto, justamente, nós vivemos numa sociedade que não coincide aos interesses da maioria das pessoas que vivem nessa sociedade. Por isso que você precisa o tempo inteiro ficar criando esses destacamentos, destacamento repressivo de pessoas armadas, um destacamento de funcionários do Estado que vão garantir que esse mega aparato consiga dominar de fato nós, o proletariado, a classe trabalhadora. É isso, leiam Lenin. Gente, encerro por aqui, se inscreva no canal, deixa o like, é nóis.